Bom dia, Bom Gabriel. dia, Carlos. Tá me ouvindo aí direitinho? Tudo? Beleza. Bom dia, Clara. Bom dia, Isabelle. Bom dia. Isabelle deu ar da graça hoje? Muito bem. Isabelle, tá me ouvindo? Bom dia, Carlinhos. Bom dia. Até que enfim, você assistiu. Nunca mais você assistiu uma aula minha, hein? Ai, ai. Me desprezou. Eu tô aqui toda aula e toda aula você fala isso. Você já reparou? Toda aula você tá aqui. Nada, rapaz. Olha. Só falta algumas. Algumas, né? Ô, Carlos. Oi. Pode falar primeiro? Pode falar. Peraí, rapidão. Eu sei. Isabelle, eu não te ouvi, não. O áudio cortou. É que eu tô sem celular, entendeu? Aí, às vezes, eu assisto no Eclass, aí não assisto. Assiste gravado. Beleza. Aham. Mas as atividades tá fazendo direitinho, né? Tô Qualquer dúvida, você manda entregando. mensagem pelo Zap, tá? Sim, No senhor. WhatsApp. Beleza. Fala, Gabriel, agora. É que eu queria entender em uma parte, professor. Você disse que precisa da parte da força. Então é necessário de dois corpos, né? Esses dois Isso. corpos são literalmente da onde? Bom, Que eu achei que era daquele que está exercendo. E o outro é da onde? do que está recebendo. A força é a interação. Se você aplica a força numa mesa, Gabriel, a mesa também está aplicando a força em você. Entendeu? Então, os dois corpos estão sujeitos à interação da força. Então, se você empurra a mesa, você acha que é você que está aplicando a força na mesa. Mas a mesa também está te empurrando. Entendeu? Você não percebe isso por causa do atrito. Mas você também empurra a mesa. Então, a mesa também te empurra à medida que você empurra a mesa. Então, a força age nos dois corpos, é mútua. Se você, nesse exemplo assim, fica difícil você entender, mas, por exemplo, se você der um tapa na parede, a parede está batendo na sua mão também, certo? Você observa isso na dor que você sente. Se você der um tapa fraco na parede, sua mão dói pouco. Se você der um tapa mais forte, sua mão não vai doer mais. Então, isso ocorre por quê? Porque a reação da parede na força que você aplicou é uma força igual à sua. E aí essa força reagindo na sua mão vai causar dor. Tudo que vai, ela volta, né? Ela atua outra força, tá? Não é a mesma força. Por isso que são duas forças. Você aplicou a força na parede, a parede também aplica uma força em você, que é a ação e reação que Newton determinou na terceira lei. A gente vai ver na terceira lei isso aí, certo? Obrigado. Nada. Beleza, meus queridos? Bom dia a todos. Eu vou começar agora. Conforme o pessoal for chegando aí, a gente vai admitindo. Eu estou tendo um probleminha aqui no Zoom, o seguinte, toda vez que entra uma pessoa na sala de aula que eu clico aqui para autorizar a entrada, normalmente essa tela vai ficando verde e aí ela desaparece, eu volto a tela com fundo Zoom, escrito Zoom. Aí qualquer coisa que acontecer aí, vocês me sinalizam, tá? Se mudar a tela aí, se desaparecer. Toda vez que chega um participante que eu clico aqui para admitir, acontece isso. Mas vamos lá. Bom, então no finalzinho da aula passada, na aula de terça-feira, depois da correção, eu falei que a gente iria iniciar aqui a revisão de dinâmica.
nós já tínhamos revisado movimento uniforme, uniformemente variado, e aí agora nós vamos fazer uma revisão de dinâmica, tá? E a gente chegou até a comentar dessa introdução aí. Tinha uns minutinhos finais, eu falei da força, né? E falei das forças resultantes. Mas aí a gente vai retomar. Tinha pouca gente na aula, hoje também tem poucos alunos, mas a gente vai falando aqui. Então é o seguinte, o estudo da dinâmica, primeiro a gente precisa diferenciar a dinâmica da cinemática, que a gente já estudou. A cinemática estuda o movimento, só as características do movimento, pura e simplesmente. Então, quando você faz um estudo da cinemática, você estuda velocidade, distância, tempo, aceleração. Então, você está estudando apenas as características do movimento, certo? Quando você faz um estudo dinâmico, você vai calcular e analisar o que causou e quais as consequências. Tá travando, Carlinhos. Travou? É porque Saulo entrou na sala agora, é o que eu estou falando para vocês. Pouco. Ela trava. Toda vez que eu clico para admitir uma pessoa na sala de aula, na reunião, ela dá uma travada. Mas aí vocês podem sinalizar que eu vou repetir, tá certo? Então é o seguinte, o estudo da dinâmica, quando você fala de dinâmica, você já vai analisar o movimento considerando as causas e as consequências desse movimento, certo? Então, principal causa do movimento vai ser o quê? Força, tá? Você tem uma força resultante agindo num corpo, você tem movimento. Porque se não houver força resultante, o corpo ele fica em equilíbrio. Ele pode estar em movimento, porém, ele pode estar em repouso também. Mas se houver força resultante, com certeza ele vai estar em movimento, certo? Então é uma causa do movimento. E tem consequências desse movimento também, como por exemplo o atrito, que também é uma força de atrito. Quando um corpo ele se movimenta na superfície, o contato entre as superfícies gera um atrito. Esse atrito, essa força de atrito, depende de uma série de características que também é estudada na dinâmica. Então, a dinâmica estuda causas e consequências do movimento, tá? Bom, o estudo da dinâmica, ele é baseado nas leis de Newton, tá? Isaac Newton estabeleceu 3 leis, que nós já vimos, estamos revisando agora, que regem até hoje o estudo da dinâmica, tá? E essa lei que ele estabeleceu, essas leis que ele estabeleceu, foram baseadas no princípio de Galileu. Galileu, ele é considerado o primeiro cientista experimental, ou seja, ele é o primeiro cientista, filósofo da época que deixa a Nanda entrar aí para a gente ver se não trava novamente. Beleza? Pronto. Então, Galileu, ele foi o primeiro cientista experimental. O primeiro a realizar experimentos práticos, tá? Para comprovar as teorias que ele estabelecia. E aí Galileu ele conseguiu um feito importante. Ele derrubou um princípio de Aristóteles. E esse princípio de Aristóteles, ele já estava... Está o quê, professor? Ele conseguiu derrubar um princípio de Aristóteles, tá? E esse princípio de Aristóteles, ele já era aceito na comunidade científica há quase 2 séculos. Então, todo mundo achava que Aristóteles estava certo. Até Galileu vir e provar, através de experimentos práticos, que ele estava errado. Então, qual era o princípio de Aristóteles? Aristóteles ele imaginava que para se colocar um corpo em movimento era necessária a aplicação de força, certo? Então, por exemplo, você empurra nas aulas lá
presenciais, eu empurro a cadeira na sala de aula, a cadeira entra em movimento. Quando eu paro de empurrar a cadeira para de se movimentar. Então, esse princípio de Aristóteles, apesar de não estar correto, ele fazia sentido, porque na prática, quando você aplicava força, a cadeira movimentava. Você parava de aplicar a força, tirava a mão da cadeira, ela parava de se movimentar. Porém, Galileu ele conseguiu provar que o que determina isso são as condições de atrito. Então, por exemplo, se eu tiver uma superfície lisa e plana, eu empurrar a cadeira, essa cadeira ela vai se movimentar por uma distância muito maior do que se eu empurrar a cadeira na superfície do solo comum, na cerâmica, por exemplo, de uma casa, certo? Então, ele foi vendo que cada vez que você deixava a superfície mais lisa, isso ia facilitar o deslocamento. E não era necessária a aplicação de força constante. Bastava um impulso inicial. E aí ele provou na prática que a teoria de Aristóteles estava errada. Fala, Gabriel. Não, pera que eu não entendi. Galileu, ele conseguiu comprovar de Na qual prática forma mesmo? ele conseguiu comprovar na prática que superfícies mais lisas, o corpo ele conseguia deslocar por maior distância, mesmo quando você parava de empurrar a cadeira, certo? Então, ele provou que Sim, não mas era Aristóteles necessária a também, aplicação de força. Aristóteles disse que a Aristóteles cadeira só também falou movimentava que se você empurrasse. Se você tirasse a mão da cadeira, a cadeira parava. E Galileu provou que não. Se fosse uma pista de gelo, por exemplo, você ia empurrar a cadeira, ia tirar a mão e a cadeira ia continuar movimentando. Porque o atrito é que determina as condições de movimento. Entendeu? Então, Galileu, ele derrubou a teoria de Aristóteles. Porém, só Isaac Newton conseguiu formular as leis. realizar. Tá? Ele formulou as leis a partir do princípio de Galileu. Por quê? Porque Galileu imaginava justamente isso aqui, a questão da força, que não era necessário o corpo estar submetido à força. E Newton determinou o seguinte, que mesmo que o corpo tivesse força sendo aplicada nele, ele conseguiria manter seu estado de inércia. Isso dependeria da soma das forças. Então, é isso aqui que é importante. Tá? A força ela é uma grandeza vetorial. Então, a resultante das forças é que é fundamental para se analisar o movimento. Então, foi isso daí que Newton conseguiu estabelecer, baseado no princípio de Galileu. E aí ele corrigiu essa falha no princípio de Galileu e criou a lei, estabeleceu a lei. Por isso que até hoje o nome é de Newton. São leis de Newton, não é lei de Galileu. Certo? O princípio era de Galileu e a lei de Newton. Então, o que Newton corrigiu? Galileu, ele criou o princípio que era o seguinte: ele achava que todo o corpo permanecia em repouso ou em movimento retilíneo uniforme até que alguma força atuasse nesse corpo. Só que estava errado, tá? Newton provou que se você tiver força atuando no corpo, esse corpo pode também permanecer em repouso ou em movimento retilíneo. Porque se o corpo está em repouso, tem força atuando no corpo, certo? Tem peso atuando no corpo, tem reação normal. Se o corpo estiver em movimento, tem outras forças. Tem a força aplicada, tem o atrito. Então, Newton corrigiu o princípio e estabeleceu a primeira lei, que diz o seguinte: todo corpo permanece em repouso ou em movimento retilíneo uniforme até que alguma força resultante atue sobre ele. E o que é força resultante? A soma de todas as forças que são aplicadas no corpo, certo? Então, essas forças que estão sendo aplicadas, se elas se anularem, a resultante vai ser zero
e, consequentemente, esse corpo ele vai estar em inércia, ou em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Ok? Bom, então, eu falei para vocês aí da característica da força. E aí, o que vai acontecer? Você tem que ver o seguinte, a força é uma grandeza vetorial, tem direção e tem sentido, e, consequentemente, você, para caracterizar, vai ter que dar o módulo, a unidade, a direção e o sentido. O módulo, a gente vai aprender a calcular, vai relembrar. A unidade vai ser no SI Newton, tá? Existe outra unidade que é pouco usada, que é no CGC, que é o DINA, tá? DINA porque vem do dinamômetro, que é o aparelho utilizado para você medir essa força, tá? Então, tem um erro conceitual aí, quando a gente vai na balança, a gente não mede o nosso peso, tá? Peso é força. A gente não mede lá nosso peso em newtons. A gente mede a massa que está em quilogramas, certo? Então, 1 quilograma, você tem 10 newtons de peso, ok? Você vai na balança lá, pesou 50 quilogramas, na realidade você está medindo a sua massa. O peso equivale a 500 newtons, que é a massa vezes a gravidade, ok? Se um corpo está parado, respondendo a pergunta aí de Gabriel, se o corpo está parado, Gabriel, ele pode ter força atuando. O peso do corpo é uma força que vai estar atuando, mesmo o corpo estando parado ou em movimento. Então, existe força sendo aplicada, mesmo que o corpo está parado. O peso está lá sendo aplicado no corpo, entendeu? Então, tem força sendo aplicada no corpo, mesmo que ele esteja parado. Ok? Bom, nós já estudamos todas as características de força, tá? Então, nós temos 3 grandes forças que regem tudo na natureza. Então, do ponto de vista físico, nós temos 3 forças que regem tudo que acontece na natureza, que é estudado em física. Nós já estudamos as 3, tá? Existem vários tipos de força. Força de contato, aí são características da força, tá? Que é uma força que atua em razão do contato físico entre os corpos envolvidos. E tem a força de campo, que é a força que atua sem necessidade de meio material ligando os corpos. Então, por exemplo, nós estudamos as 3. Primeira força é a força o quê? Gravitacional, a força exercida pelas massas, tá? A segunda força nós estudamos foi a elétrica, ok? Que depende do campo elétrico, da interação de cargas. Aqui é interação de massa, aqui é interação de cargas. E agora, no finalzinho, nessa terceira unidade, nós estudamos a força de origem magnética, que depende também de campo, só que aí agora é campo magnético. Então, nós temos gravitacional, que é força de contato, elétrica e magnética, que é força de campo, tá? Gravitacional, para relembrar, matéria atrai matéria na proporção direta à sua massa, inversamente proporcional ao quadrado da distância que a separa. Que é essa fórmula aqui. F é igual a G vezes M1 vezes M2 sobre D ao quadrado. G é a constante de gravitação universal, 6,67 vezes 10 a menos 11. Aqui é a massa de um corpo, massa do outro corpo e a distância que separa os dois elevado ao quadrado. Tá? Aqui não se preocupe com esses valores de constante, tudo que a gente vai relembrar nos exemplos, nos exercícios que eu passar para vocês. Certo? O importante é que, por exemplo, você tem aqui, vamos supor que aqui fosse a Lua. A Lua atrai a Terra do mesmo jeito que a Terra atrai a Lua. Né? A interação entre os dois corpos. Por que a Lua gira ao redor da Terra e não é a Terra que gira ao redor da Lua? Porque a massa maior é a massa da Terra. Então, quem tem a massa maior tem menos ação dessa força. Certo? Por exemplo, eu tenho 2 crianças iguais.
As duas estão de patins. Se eu empurro uma criança com a mesma força que a outra, só que uma criança tem 10 quilos, a outra criança tem 8 quilos, quem vai deslocar mais? Aqui tem 10. Não, aqui tem 8. Eu estou aplicando a mesma força em duas crianças. Uma tem 10 quilos, a outra tem 8. Quem vai deslocar mais? A criança que tem 8 quilos, porque ela é mais leve, ela tem menos massa, certo? Então, quem tem mais massa sofre menos ação da força aplicada. A mesma coisa aqui, a Terra e a Lua. A força que a Lua atrai a Terra é igual à força que a Terra atrai a Lua. Por que a Lua gira ao redor da Terra e não a Terra que gira ao redor da Lua? Porque a massa da Terra é maior. Então, a ação da força é menor na Terra, certo? Foi o princípio de Newton. Ele estava embaixo de uma macieira, diz a lenda lá, e aí a maçã caiu na cabeça e ele começou a pensar. A Terra atraiu a maçã, mas a maçã também atrai a Terra. Por que a Terra não subiu? Porque a massa da maçã é infinitamente menor do que a massa da Terra. Certo? Força elétrica que nós vimos, tá? Eletrização, se você atritar o pentezinho no cabelo e cortar, colocar em contato com pedaços de papel picado. A gente falou em sala de aula. Esse papel ele sofre o quê, terceiro ano? Que fenômeno é que sofre o papel? Que vai ser grudado ali no pente. Vai ser atraído pelo pente. Como é o nome desse fenômeno aí? Bora, terceiro ano. Vestibular, Enem tá aí. Por que o papel é atraído aqui pela força elétrica que gruda no pente? Como é o nome disso? Bora, vocês só entraram na sala de aula e desligaram a câmera, né? Só tem Peraí, professor, eu Só tem tô Gabriel na aula, analisando é? aqui. Cadê o restante? Eu quero saber o nome do fenômeno. Ô, professor, esqueci dessa. Certo, Gabriel, não tem problema não. Quero ver se outra pessoa fala e participa da aula. Bora, meu povo. Isabelle, Clara, Lucas, Guilherme. Bora. Ninguém? Ou vocês só entraram na sala de aula e desligaram? Caroline e respondeu. Eu não ouvi. Cadê? Ah, no bate-papo? Ah, sim, Carol. Muito bem. Polarização. Pode abrir o microfone. Carol respondeu. Tá certo, Carol. Ótimo. Parabéns. É isso mesmo. Então, Carol, ela lembrou o nome. O nome do fenômeno aqui é polarização, tá? O papel é um isolante. E aí ele não vai conduzir, não vai haver transferência de elétrons do papel para o pente. Ele polarizou apenas e aí mudou os elétrons de posição e aí ele vai ser atraído pelo pente. E aqui a nossa força magnética, tá? Que nós acabamos de ver. Beleza? Bom, então deixa eu ver aqui. Ô, professor, Oi. Apareceu aí deixa eu até. só checar. Assim, Apareceu aí, primeira lei. sim. Beleza. Então vamos lá. Presta atenção. Então a primeira lei de Newton, tá? Ela corrigiu o princípio de Galileu e ficou conhecida como lei da inércia, tá? O que é a inércia? A capacidade que o corpo tem de manter o seu estado original, tá? Desde que não tenha força resultante atuando sobre ele, ok? Então, quando você está em movimento, a tendência é o corpo permanecer em movimento. Aí você tem uma foto de um acidente com um caminhão, tá? O cara vinha com o caminhão, freou bruscamente o caminhão, a pedra que estava solta na carroceria foi projetada para frente. E aí rompeu aqui a estrutura do baú e bateu na gabine do caminhão, certo? Então, isso daqui é inércia. O conjunto estava em movimento, né? O caminhão e a pedra que estava na carroceria. Quando o caminhão parou, a tendência por inércia é que a pedra
mantém o movimento que o caminhão tinha. E aí ela é projetada para frente, certo? Se o caminhão estivesse parado e arrancasse bruscamente, o que ia acontecer? A pedra iria para trás? Como é que é, professor? Repete? O caminhão, se fosse o contrário, o caminhão estivesse parado e aí arrancasse bruscamente, em alta velocidade, o que ia acontecer? A pedra ia para trás da carroceria? Não, tá? Todo mundo tem a impressão que ela iria para trás, mas na realidade ela ia ficar parada. Então, se o corpo está em movimento, ele tende a permanecer em movimento. Se ele estiver parado, ele tende a ficar parado. Então, quando você tem aí um objeto que está em cima do corpo aqui, ó, então, essa estrutura aqui, ela está na minha frente, certo? Está parado. Se eu puxo o caderno rapidamente, ela cai na minha frente, certo? Então, ele caiu na minha frente, porque ele estava parado, ó, está parado. E aí, quando eu puxo rapidamente, ele cai na posição que ele estava. Então, ele permanece parado. O que vai para frente é o caderno. A mesma coisa acontece com o caminhão por inércia. Então, a inércia é isso. E a primeira lei de Newton diz o seguinte: se a somatória das forças que atuam no corpo for nula, ou seja, se a força resultante que atuar num corpo for nula, o corpo permanecerá em repouso, parado, ou em movimento retilíneo uniforme, que é o que está acontecendo aqui nessa figura. Ok? Estão me ouvindo? O corpo permanece o quê, professor? Que eu não entendi. O corpo permanece em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Foi aquilo que eu expliquei. Se ele está em movimento, o caminhão freou aqui na foto, a pedra continuou o movimento. Se ele tivesse parado, o caminhão arrancasse, a pedra ia continuar parada. O caminhão é que iria para frente, certo? Obrigado. Aí você teria a impressão de que a pedra foi para trás, ok? Então, aqui tem um exemplo de questão relacionada com a primeira lei. Tá? A primeira lei é essa definição, depois a gente vai ver as aplicações práticas disso. Primeira lei de Newton, ele pede para indicar a afirmativa correta. Todo corpo permanece em movimento apenas enquanto houver uma força atuando sobre ele. Isso daqui era o princípio de Aristóteles, tá certo? Tá errado, Galileu derrubou. Quando a resultante das forças que atuam sobre um corpo é igual a zero, esse corpo somente pode estar em repouso. Errado, ele pode estar em inércia, ele pode estar em repouso ou em movimento uniforme. A inércia de um objeto independe da sua massa. Falso. A massa está relacionada com a inércia. Por quê? Quanto maior massa, maior vai ser a inércia do corpo. Certo? Você tem o caminhão e o carro descendo uma ladeira sem freio. É mais fácil parar o quê? O carro do que o caminhão. Certo? O caminhão, por ter mais massa, ele tende a manter o movimento por mais tempo. Então, por inércia, ele mantém o movimento por mais tempo. Certo? Então, a massa influencia. Uma partícula tende a permanecer em aceleração constante? Não. Ela tende a permanecer com velocidade constante. Isso se ela já tiver velocidade. Certo? E a correta, obviamente, a letra E, que é exatamente o enunciado da primeira lei. Um corpo tende a permanecer em repouso ou em movimento retilíneo uniforme quando a resultante das forças que atuam sobre ele for nula. Então, se força resultante for zero, o corpo ou está parado ou está em movimento retilíneo uniforme. Beleza? Todo mundo relembrou isso aí? Dúvidas? Ô, professor, na letra D. Sim. Uma partícula tende a permanecer em aceleração constante, você não. diz que Velocidade. a aceleração da velocidade. Velocidade. Porque a partícula,
para ter aceleração, precisa de força resultante. Se não tem força resultante, a tendência é ela permanecer ou parada ou com velocidade constante. Entendeu? Então, a velocidade tende a permanecer constante, se a resultante for zero. Porém, a aceleração não. Para ter aceleração, precisa de força resultante. Certo? Essa aqui. Vamos lá. Ó. Indique a afirmativa correta. Leiam aí e me respondam qual é a afirmativa correta nessa questão aí, meu povo. Agora, eu quero uma pessoa me respondendo aí, que não seja Gabriel e Carol, que já responderam, já participaram da aula. Eu quero outro participante. Vamos lá. Bora, terceiro ano. Leiam e depois abra o microfone aí e me fala. Letra D, professor. Letra D, Lucas respondeu letra D. Vamos conferir. Perfeito, Lucas. Muito bem. Letra D é a nossa resposta correta. Certo? Então, o que ele está falando? Está relacionado com a primeira lei de Newton. Indique a afirmativa correta. Se estivermos dentro de um ônibus e deixarmos um objeto cair, esse objeto fará uma trajetória retilínea em relação ao solo, pois o movimento do ônibus não afeta o movimento dos objetos em seu interior. Para quem está no solo, ele vai ver uma curva, porque o ônibus está indo para frente, o objeto vai cair, você vai ver uma trajetória curvilínea, certo? É a mesma coisa de você jogar um papel pela janela do carro. Ele vai sofrer uma trajetória, se não houver resistência do ar, uma trajetória curvilínea, certo? Então, isso daqui é verdade em relação ao ônibus. Então, você está dentro do ônibus, deixou um objeto cair, você vai ver esse objeto cair reto, porque você está acompanhando o movimento do ônibus e do objeto. Mas para quem está no solo, vai ver uma trajetória curvilínea, certo? Então, a A está errada realmente. Quanto maior a massa de um corpo, mais fácil será alterar a sua velocidade. Falso. É o que a gente falou lá em cima da inércia. A inércia, ela depende da massa. Você tem um carro e um caminhão que estão parados. Você vai empurrar o carro e vai empurrar o caminhão. É mais fácil empurrar o quê? O carro, porque ele tem menor massa, certo? O estado de repouso ou de movimento retilíneo independe do referencial adotado. Falso. A gente já viu que depende do referencial, né? O referencial, ele é fundamental para você analisar o movimento. Então, eu posso estar parado em relação ao referencial e posso estar em movimento em relação ao outro. No próprio exemplo do ônibus. Se eu estou dentro do ônibus, tá? Sentado, e o ônibus sai da estação, entra em movimento, você consegue estar parado e em movimento ao mesmo tempo. Para uma pessoa que está sentada no banco da frente do ônibus, no mesmo ônibus que você vai estar em repouso, porque o tempo vai passar e a distância que vai separar vocês dois vai permanecer a mesma. Porém, de alguém que ficou parado lá na estação do ônibus, certo? No ponto de ônibus, você vai estar em movimento, porque a distância que separa vocês vai estar aumentando. Então, mudei o referencial, mudei as características de repouso e de movimento. Então, tudo é relativo. Lembre da teoria de Einstein. Tudo é relativo, ou seja, tudo depende do referencial que é adotado, certo? Então, como o Lucas falou, a resposta correta, letra D,
Quando usamos o cinto de segurança dentro do carro, estamos impedindo que, na ocorrência de uma frenagem, sejamos arremessados para fora do carro em virtude da inércia, da tendência da gente permanecer em movimento quando o movimento é interrompido, certo? Vamos ver aqui. Só um minutinho. Ver se abre aí para vocês. Não apareceu não, travou. Vou abrir aí. Bicho tá lento. Abriu? Apareceu aí? Ainda não. Apareceu. Apareceu? Dinâmica, leis de Newton. Então é o seguinte. Pessoal, essa é a parte teórica, tá? Das leis de Newton. Então essa parte aí da teoria é uma aula teórica que eu vou postar para vocês lá no eClass, ok? Então, introdução à dinâmica, falando justamente dessa primeira lei e de algumas características. Então, é porque o nosso tempo aqui está acabando. E aí ele fala dos detalhes, que a gente já citou aqui alguns. E aí aqui, só para finalizar, quando eu falei lá da unidade DIN, tá? Que é a abreviatura de dinamômetro, é o aparelho utilizado para você medir a intensidade da força. Então, eu disse para vocês, quando você vai numa balança, você não mede a força. A balança, ela registra a massa, tá? A massa de um corpo. O peso de um corpo, a força-peso, ela é registrada por um aparelho chamado dinamômetro, tá? Que é esse aparelho aqui, esse aparelho que você tem duas extremidades, tá? E aí você vai aplicar a força. Ah, professor, por que tem duas extremidades? Você está medindo a força de um corpo só. Porque eu disse para vocês que a força não é de um corpo. A força é uma interação mútua entre dois corpos. Então, você observa que o aparelho ele tem duas extremidades que são tensionadas pela força. Isso pode ser uma extremidade fixa, por exemplo, se você fixar esse objeto numa parede. Aí você vai aplicar a força de um lado, só que a parede também está reagindo e aplicando a força do outro. E aí você vai registrar a força aplicada. Porém, se você pegar duas pessoas, cada uma aplicar a força, ou então só uma aplicar a força, e aqui vai ter a reação da outra, que ela vai ter que segurar, certo? Vai ser como se ela aplicasse a força, tanto faz. E aí o que vai acontecer? Você vai ter o mesmo registro de força no aparelho, ok? Beleza? Então, isso daqui é um dinamômetro, tá? Vai estar lá nessa aula, eu quero que vocês deem uma lida nessa aula. Tá falando de inércia, tá falando de tudo que a gente citou aí, cinto de segurança, e tem as observações com o que vocês precisam relembrar desse conteúdo. Certo? Beleza, meu povo? Dúvidas? Alguma pergunta sobre isso aí? Então, nosso tempo vai acabar. Na próxima aula, nós iremos falar para vocês das aplicações dessa primeira lei. Tá? A gente vai por partes. Primeiro, a gente vai falar da primeira lei, depois a gente vai para a segunda, que tem um número maior de aplicações, e aí a gente vai na sequência explicando para vocês. Certo? Galera, foi bom estar com vocês. Qualquer dúvida, eu estou à disposição, tá? Mandem mensagem lá no WhatsApp, questões, o que vocês precisarem. E vão pegando aí as atividades. Pode pegar na internet, qualquer dúvida me perguntar. Tá certo? A gente vai passar listas e questões sobre esse assunto. Valeu? Bom dia para vocês. Obrigado pela participação. Tchau, tchau. Valeu, professor. Valeu, galera.